um pesquisador do espiritismo já há muitos anos e se tornou para nós um grande amigo. Devido à sua fluência como professor de inglês, ele tem a possibilidade de fazer um intercâmbio muito precioso entre os conhecimentos e a prática espírita e espiritualista no Brasil com as pesquisas científicas ao redor do mundo. E que curioso vocês vão perceber quando as coisas começam a se conectar. E é esse o tema da palestra dele, né? Aqui conosco. Então eu vou pedir para que vocês recebam com um abraço caloroso, uma salva de palmas calorosa, o Luiz Sérgio Marota, de Belo Horizonte. Obrigado. Obrigado, pessoal, por estar aqui. Muita gratidão. Obrigado pelo Posat nos ter convidado, pela amizade carinhosa, pela sua equipe, a equipe Posat, a Priscila, na pessoa também da Yasmin, que nos proporcionou uma chegada tranquila aqui a São Paulo. Desculpa se eu tossi um pouquinho de vez em quando, estou com pequena tosse alérgica. Mas o que o Posat está falando, a gente pode começar a introduzir o seguinte. Primeiro, o tema de hoje, que seria o que é mediunidade de efeito físico, nos dias de hoje. Você pode perguntar numa palestra, quem conhece, né, com o Dr. Paulo César Frutuoso, o que o Luiz Sérgio vai falar a respeito disso, né? Mas é porque o foco é diferente. Nosso foco aqui hoje é exatamente da importância desta mediunidade, da de efeito físico, em especial da mediunidade de materialização de espíritos, que é que tem mais a ver mesmo com o Dr. Paulo César Frutuoso. Mas, acima de tudo, como é que isso está em voga no mundo de hoje? O que se fala sobre isso no mundo da língua saxônica? Por que desse mundo? Por eu ser um profissional da área de língua estrangeira, a gente acabou se utilizando dessa ferramenta para entrar em contato devido, inclusive, às ferramentas que hoje nós temos nas redes sociais, entrar em contato com muita gente e começar a entender muita coisa de uma forma mais abrangente no campo, né, da pesquisa e da experiência e da experimentação esse particular. Deixa eu abrir aqui minha cola. Então hoje, eu pensei em fazer, depois da Denise Sarras fazer essa coisa maravilhosa que ela fez com a gente agora, eu tinha feito uma coisa muito assim, sabe? Como tá aqui no PowerPoint. Mas eu tive pensando, ou vou ser um narrador de Jockey Club ou de jogo de futebol, falar um monte de coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês, né? Ou então vou na calma, na tranquilidade, como a Denise acabou de me inspirar, falar o que der, dentro do conteúdo que a gente tem, que é um conteúdo, a princípio, um tanto quanto neurosensorial, né? Hemisfério esquerdo do cérebro. Nós vamos falar aqui um pouquinho de ciência também. Mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre essa mediunidade. O que é essa mediunidade? Que na verdade a gente poderia colocar a mediunidade, muita gente faz assim, como dois tipos de mediunidade: a de efeitos físicos, né? E a mediunidade de efeitos intelectuais. A de efeito físico é essa mediunidade, por exemplo, você coloca a mão numa mesa e de repente ela se move sozinha. O problema é que só você está sabendo que ela está se movendo sozinha e aquelas pessoas que estão ali com vocês são honestas. A mesma coisa a prancheta. Isso tudo, todos os efeitos físicos, as batidas nas mesas, aquela coisa toda, tudo pode ser considerado mediunidade de efeito físico, acreditamos nós. E a de efeito intelectual, que na verdade é o conteúdo que vem através da mediunidade. Pode ser inclusive um conteúdo que vem através de mediunidade de efeito físico. Uma mesa que se comunica e ela começa a fazer uma batida que dá no alfabeto, nas letras do alfabeto você forma uma frase que você nem estava pensando nela. Isso pode pressupor mediunidade de efeito físico vinculada à mediunidade de efeitos intelectuais. Lembro-me uma vez, num vídeo que tem sobre as filhas do Peixotinho, um médium de materialização famoso aqui no Brasil, no meio espírita, muito amigo de Franciscano Xavier. Elas dizem que a irmã Sheila materializava na casa delas, e, com o Peixotinho, que era o pai delas, né? E lá eles deixavam no escuro total. Nós vamos falar um pouquinho desse escuro total hoje, inclusive o próprio Pazat intuitivamente citou um assunto aqui de ficar com medo do escuro, né? E eles deixavam pautas de música, né, em branco. Sheila
no esquema escrita direta, se materializava e escrevia aí né, nessas pontas. Como assim? Isso é verídico? Isso é fato? Ou isso é um sonho? Essa que é a questão que hoje nós vamos abordar. Essa é a mediunidade que arrebenta com muitos dos nossos sonhos. Tanto para o lado menos bom, quanto para o lado bom também. Então nós temos, por exemplo, mediunidade de efeitos físicos. Hoje, vou tentar falar sobre isso. Cientistas, o tal do ceticismo e objetivo e critério. Tentar mesclar esses 4 aspectos aqui. Estamos falando sim de mediunidade de efeito físico, mas vamos falar também dos cientistas de hoje. Por que eu vou falar dos cientistas? Porque, como disse o Posati, acabou que a gente foi entrando em contato. Às vezes até mais íntimo com eles, na conversa mais intimista. Claro, quando você nota que você, de alguma forma, entende um pouco do assunto, porque senão é difícil acessá-los, né? E médiums também no mundo por aí. E você vai vendo que os dramas são os mesmos, os problemas são os mesmos para que cheguemos a essa nova etapa da humanidade. Então nós estamos nessa direção. Já falamos aqui que a mediunidade pode ser de efeito físico ou de efeitos intelectuais. Eu peguei uma frase de Kardec aqui. Quem não conhece, é um professor na França, de 1860 a 1850, fez um compilar, né, de uma doutrina que a gente chama de doutrina espírita, e tem um problema. A doutrina espírita ficou muito popular no Brasil, não ficou? Concordam? E tudo que fica popular, você vê muito acontecimento e pouco conhecimento, não concorda? Se você tem, por exemplo, uma entidade espiritualista, uma fraternidade branca aqui, um Seixonoe ali, se isso se tornar muito popular, gente, você sabe que as pessoas vão entender menos daquilo e praticar mais daquilo, concordam? Isso acontece. Eu falo isso porque muitas vezes as pessoas, né, não entendem o que está no arcabouço interno da coisa, nos fundamentos, e com isso julga a situação com movimento. O próprio catolicismo é assim. Sou muito amigo, conheci a Freira Aila, não sei se vocês conhecem. Alguém aqui conhece? Por favor. É uns 2, 4. Essa é uma freira católica que eu conheci e ela me via falando sobre espiritismo. Eu falo, não, isso não é espiritismo, não. Eu nunca vi ninguém falando espiritismo desse jeito. Eu vi, já fui em vários centros espíritas, a minha organização pede que eu faça isso. Eu falei, vem cá, deixa eu te mostrar os livros. Ela começou a ler porque a organização dela, a Nova Jerusalém, obriga, entre aspas, né, as freiras a lerem sobre todos os segmentos religiosos, espiritualistas. E ela começou a falar, meu Deus, na hora que ela leu o Kardec, meu Deus, o que eu estou tentando fazer, que frustração. O que foi, minha filha? Eu estou tentando fazer o que esse homem, 150 anos, tentou fazer e não conseguiu até hoje. Quem sou eu para fazer então? Porque aí ela leu os fundamentos. Leu os fundamentos. Simplesmente isso. Então ele está dizendo o seguinte. Por que o nosso foco sobre a materialização de espírito? Porque ela vai logo nas maiores polêmicas do assunto. Está dizendo aqui. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. E a gente poderia colocar tangíveis. Porque o visível, muitas vezes, uma aparição, 2 vêm, 5 não vêm. Um vê, o resto não vê. Mas a tangível, a não ser que você estiver de olho fechado, fala assim, não quero ver, não quero ver, não ver. O famoso cético de mente fechada, né? Então, esses 2 tipos de mediunidade, eles se mesclando, fazem com que a gente possa caminhar numa abordagem de vivência e de acesso à evidência incrível. E isso tem acontecido nos últimos 200 anos. Agora, foram poucos os grandes corajosos que começaram a pesquisar isso, se utilizando de um método científico. E as pessoas falam, não, Sérgio, Kardec não utilizou de método científico. Não, e muita gente da época dele era muito ignorante, né? Como William Crookes, que foi prêmio Nobel de Física, né? Pessoas, pensamento retrógrado, isso é muito comum hoje em dia, se pensar assim, né? Na ciência do mundo. Não estou falando especificamente só do Brasil, que o Brasil tem uma veia, né? Para essa coisa um pouquinho mais inchada. Mas, se você for analisar, ele utiliza o método científico, só que não sob o paradigma científico atual, que é o materialista. Porque o paradigma científico se tornou, infelizmente, na mente de muitos cientistas, uma crença. A crença materialista. E como toda crença, ela tem o seu credo. E o credo é que
O seu cérebro produz o seu pensamento e a sua consciência. Né? E ele produzindo o seu pensamento e sua consciência, qualquer ideia que possa vir de encontro, ou seja, contra de que o espírito possa sobreviver à mente ou possa estar fora, aliás, do cérebro, ela é combatida, muitas vezes, de forma agressiva, o que já mostra um sinal interessante. Esses são alguns cientistas nas últimas décadas. Alguns hoje tem muita gente. Muita gente, inclusive, que não fica muito na berlinda, não aparece muito. A gente fez contato com pesquisadores no mundo inteiro, inclusive no campo do pessoal da Itália, que sabe entender que a física quântica também tem que sobreviver com a união do estudo dela e a consciência. Que quando você prova que existem outras dimensões, não necessariamente você está provando, não necessariamente que haverá consciências nessas outras dimensões. Mas quando uma consciência chega e se materializa na frente de nós aqui, você fala, meu Deus, né? A pessoa fica complicado. Tanto é, não, depois eu vou nessa parte que depois é mais interessante, mas só lembrar aqui de alguns cientistas. O Dean Radin, esse rapaz que está aqui, esse aqui, ó, esse Dean Radin é do Instituto de Ciências Noéticas, vamos falar sobre ele hoje um pouquinho. O Montague Keen, que foi participante da SPR, da Sociedade de Ciências de Pesquisas Psíquicas Britânica, que foi presidente dela e trabalhou no grupo de Skoll, aquele que alguém já deve conhecer aí, porque a Posat fez um trabalho muito legal sobre isso, colocando aqui o trabalho do grupo de Skoll, que é o Afterlife, The Afterlife Investigations, versão brasileira, né, edição brasileira. E ele colocou esse vídeo no ar, depois de muita luta e de muita esperança minha, porque eu tinha esse vídeo, eu já tinha feito toda até a legenda dele, mas não sabia como fazê-lo. Entrei em contato com o Robin Foy, que é o idealizador do grupo, de Skoll. Ele me disse, Sérgio, eu não tenho os direitos autorais desse vídeo, só está com o Tim Coleman. Eu fui entrar em contato com o Tim Coleman estava desaparecido, não sabia. Até que uma moça fez uma espécie de um atendimento fraterno comigo, o nome dela é Connie Willis. Ela é apresentadora de programas de televisão americano. E ela sabia onde é que Tim Coleman estava. Para quem que eu disse? Pro Posat. Quem que achou? O Posat. E aí ele conseguiu até você, viu? E o Posat, você sabe que não é, apesar de não ser uma pessoa persistente, meio preguiçosa, né? Em pouco tempo ele já estava com o filme na mão e pronto para lançar o documentário, né? Impressionante. O David Fontana, esse outro aqui, também da SPR, eles são todos cientistas, ele é psicólogo, esteve na SPR, esteve no grupo de Skoll fazendo análises científicas para essa tão temida organização no campo da mediunidade. Temida porque a questão deles é ver que é fraude, né, aquela coisa toda. Esse é o Arthur Ellison, outro engenheiro elétrico que participou do grupo de Skoll na pesquisa para a SPR. Chris Carter é um cara muito legal, cara que fez um trabalho interessante, uma trilogia sobre ciência e a vida após a morte, Science and the Afterlife, e ele ele pensa muito, coisas muito interessantes sobre a questão do ceticismo. Esse é o Robin Foy, a esposa dele. Esse aqui é o Raymond Moody, que criou o termo experiência de quase morte, né? NDE em inglês. Ele criou esse termo e outras coisas, pesquisa muito no assunto. E esse rapaz aqui, não sei se vocês conhecem, o Victor Zammit, é um advogado australiano, do grupo do qual participei, um rapaz que trabalha sobre a ideia de uma forma muito interessante. Como advogado, ele chegou a fazer uma proposta de $1 milhão para que qualquer cético de mente fechada provasse para ele que não existe comunicação entre os vivos e os mortos. Até agora ninguém, né, peitou a proposta, ainda não. Esse é o Tim Tucker, que continua os trabalhos de Ian Stevenson nos Estados Unidos sobre memórias pré-reencarnatórias de crianças. Espetacular trabalho, muito pouco conhecido, muito pouco lido, nós vamos ver porquê. Esse é o Rupert Sheldrake, um biólogo também muito inteligente, 82 trabalhos peer-reviewed publicados, né? Vamos falar um pouquinho aqui. Esse aqui é um pouquinho mais acadêmico, mas porque ele fez a teoria da ressonância cognitiva, aquela coisa toda, ele ficou muito conhecido na área também da espiritualidade. Esse aqui é o Dr. Gary Schwartz, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Eu escolhi dois para falar sobre ele. Dr. Gary Schwartz e o Dean Radin, que são os mais atuais. Fala um pouquinho sobre eles, o que eles andam fazendo para vocês. Esse é o Sam Parner, médico britânico, que pesquisa sobre também experiências de quase morte. Quem não gosta muito desse nome, e, né, aliás, deixa eu falar aqui para vocês. Nessa área de ciência,
E as de espiritualidade, nomes é que não faltam, diferentes para uma mesma coisa só. Já notaram isso? Eu acho que todo bebê espiritualista que nasce vai inventar um novo nome, né? Então, eu estou ficando com a palavra espírito lá atrás. Eu estou com espírito ainda, imagina. Mas já tem tanta coisa para falar que é espírito, de consciência, exoconsciência, mental, que é, entidade extrafísica, e vai, um monte de coisa. Mas vamos simplificar aqui, porque senão vou ter que ser aqui narrador de Joguei Clube que eu falei com vocês. Esse aqui é o Charles T. Tart, um psicólogo, criador da psicologia transpessoal, pelo menos idealizador dela. Também estuda muito questões de fenômenos anômalos. Elizabeth Kubler-Ross é muito conhecida, eu conheci pessoalmente lá em Belo Horizonte, pessoa maravilhosa. Eu não sabia que ela era quem era, não. Nós sentamos na escadaria do Instituto de diretores logistas de Belo Horizonte, sentamos, conversamos delongadamente, não sabia que ela era quem era, uma sumidade no campo, inclusive, da evidência de materializações espirituais. Vamos falar um pouquinho do Victor Zimmermann, dos cientistas, então? Porque, olha só, 150 anos se passaram desde que o pessoal começou a pesquisar essas coisas todas de uma forma mais científica, vamos dizer assim. Os corajosos que conseguiram fazer isso, né? Enfrentando preconceito, enfrentando muitas dificuldades, porque né, gente? Nós sabemos que isso, a coisa é desse nível mesmo, é muito preconceito e nós sabemos que esse preconceito, devido às situações que estamos vivendo, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas, terá que se amenizar, né? Terá que ficar um pouquinho mais calma, porque a situação da nossa humanidade está muito delicada, sabemos disso. O Victor Zimmermann, esse advogado, que fez, inclusive, vai no site dele, para quem tem um pouquinho de inglês, ele tem, inclusive, um semanal, um jornal semanal, que é chamado Friday Afterlife Report, né? Que é uma reportagem da vida após a morte das sextas-feiras. Toda sexta-feira, já há muitos anos, ele coloca tudo que está acontecendo no mundo de língua inglesa a respeito da pesquisa da vida após a morte. Aí acabou que ele me convidou para participar de um grupo dele, e o grupo dele, sensacional, no grupo dele tem médiums famosos, né, no campo da mediunidade da língua inglesa, no mundo inteiro e de outras línguas também. Vamos ver o que o Victor Zimmermann fala, porque o trabalho do Victor Zimmermann, o trabalho de todo mundo que mexe com a interface de espiritualidade e consciência, acaba enfrentando isso que ele enfrenta. Porque uma coisa, gente, é você formar um grupo de estudos, por exemplo, espíritas ou espiritualistas, numa universidade, seja lá de física ou de medicina. O que eu senti, isso eu posso estar enganado, viu, gente? Mas o que eu senti nesses lugares é que as pessoas encaram o espiritismo, ou o espiritualismo, ou a pesquisa, como se fosse uma religião. Pura e simplesmente como uma crença. Não, a gente respeita, pode fazer um grupo espírita aqui, se quiser até baixar uns espíritas aí na universidade, não tem problema não. Mas começa, não, nós vamos fazer agora em laboratório experiências de materialização de espírito com a presença de todos os técnicos viáveis e possíveis, com a assinatura deles embaixo. Está caçando briga com muita gente e com muita situação. Por causa desse medo. Né? O receio. Porque, na verdade, gente, nós vamos ver isso aqui. É maravilhoso o que a ciência já nos deu. Olha aqui essa luz elétrica. Olha esse laptop. Olha esse telão. Olha esse microfone. É sensacional. E temos que, de joelho, agradecer essa ciência. Né? O problema é que os tempos mudam, as necessidades mudam, e é exatamente porque ela nos encheu de conforto, ela está nos mostrando como é que está a situação da nossa alma. É porque ela nos encheu de conforto, é que eu estou dizendo, tudo bem, devido a esses milênios de dedicação à matéria, à pesquisa profunda, à tecnologia para trazer todo o conforto possível, talvez a gente tenha distraído um pouquinho de uma coisa que nós persistentemente negamos para dar continuidade a toda essa tecnologia, a alma. E é isso que uma pessoa como Victor Zimmermann, que frequentou uma reunião de materialização, que arrebentou com ele no bom sentido, acho que ele frequentou 150 reuniões de materialização, onde ele viu familiares sendo materializados, abraçava-os, conversava com eles. E só nessa conversa ele fala assim, olha, Sérgio, só nessa conversa, a teoria dos acadêmicos australianos aqui, que na verdade é o tal do ESP, Super ESP. Você sabe o que é o Super ESP aqui, gente? O Super ESP é a teoria atual, inclusive de alguns acadêmicos, que quando um médium recebe uma entidade,
e dar detalhes, né, sobre essa entidade, que são evidências, ela, na verdade, não está falando com espírito nenhum, não. É que existe um super HD em algum lugar no espaço, com todas as informações ali gravadas, né? E há pessoas que nascem com esse dom de acessar esse HD. Vocês viram a que ponto chega o nosso ceticismo para negar? Uma vez eu vi nas revistas Seleções, se não me engano, de março de 2004. Foi isso. Um rapaz fez uma experiência com uma operação, uma cirurgia, taparam o ouvido do paciente, o ouvido, os olhos do paciente. Ele estava anestesiado, ele teve uma parada cardíaca, aquela coisa toda, e começou a ver um monte de coisa que depois, voltando, né, a si, ele foi ressuscitado, ele viu tudo, disse que estava sendo usado um aparelho diferente lá, uma espécie de bisturi eletrônico, escutou o que o assistente estava conversando fora da sala de cirurgia, deu esses relatos todos e foram para uma médica para falar com ela. Olha, isso aconteceu, foram os nossos experimentos lá. Ela falou, não, isso não pode ter acontecido. A única coisa que pode ter acontecido foi um erro no processo, no método. Aí foram para um outro médico. E o médico falou assim, olha, aconteceu, até acredito que esse método seu é perfeito. Realmente ele exclui as possibilidades de fraude. Só que eu tenho uma outra explicação para isso que não é do espírito. E qual é? Eu acho que a consciência se utiliza de outros órgãos do corpo humano para pensar quando o cérebro para. É muito interessante que a sua bexiga pode pensar, né? Vai ser uma coisa assim. Você vê a que nível a gente chega no campo, não do ceticismo, mas da negação. Por quê? Porque tem muito em jogo nisso aí. Mas muito em jogo. E nós não escapamos dessa fuga, não. Geralmente a gente está nela também. Vamos escutar um pouquinho o que o Victor Zimmermann fala? Ele falando da terceira objeção. Ele fala 5 objeções que os céticos fazem a respeito dos trabalhos de materialização. Vamos lá. They tell me, Victor, your evidence for materialization we don't accept. Now, materialization is extremely important because it is the most persuasive, most convincing, most powerful evidence we have for the existence of the afterlife on planet Earth today. We also say, those who investigate the afterlife, that communicating with entities who come through materialization is the greatest discovery in human history. Why? Because when we're at the seance, when we're at the meeting, when we are at the experiment, we converse with these entities from the afterlife. We shake hands with them even. Some loved ones even embrace each other. And it's quite spectacular to be communicating with entities from the afterlife. We had scientists sitting with us and who tell us to confirm, yes, this evidence is spectacular. Further, when there were a couple of objectors in the past who raised some doubt about it, I said, okay, I'm offering you $500,000, $500,000 to put up or shut up. Come over and tell us where the fraud is, why the evidence is not right. We have professionals with us, professional lawyers, professional psychologists, experts in scientific method. We know what we're doing. É por aí, né, gente? Então, ele está dizendo aqui, né? A questão da busca pela evidência está aí aberta. Por que então ninguém vai? Né? Robin Foy, esse é o idealizador do grupo de Skoll. Estamos falando agora dessas pessoas que já lidaram com a questão de uma forma científica. O Robin Foy, por mais que ele tenha desde criança, obstinadamente, né, procurado uma mediunidade de efeito físico, ele é de uma disciplina e de uma capacidade para vamos dizer, registrar os acontecimentos dentro das sessões dele, que é incrível. Você vê, eles se reuniram 2 vezes por semana, durante 1 ano, sem acontecer nada. Imagine a gente, com a nossa disciplina, 1 ano no escuro,
praticamente 2 horas por vez, 4 horas no escuro por semana durante um ano, todo mundo assim. Legal, hein, gente? Escuro é interessante mesmo. Vamos, conversa aí que você viu o jogo de ontem, Corinthians. Até acontecer alguma coisa, eles, você escutou? Escutei. Entendeu? Olha a disciplina. E isso tudo em diário, anotado, gravado e depois reescutado para ver se tinha alguma coisa que eles não tinham notado. Olha o trabalho. Eu entrevistei recentemente no meu canal, aí vai propaganda Spirit Connections, canal do YouTube, né? E ele falando disso, olha, realmente é muita disciplina, né? Porque é um mergulho no escuro, né, gente? Nós temos muito medo dele. Esse é o Robin Foy e ele nos gravou, eu fiz nessa entrevista por Skype, com ele, a imagem tá de Skype, né? Ele gravou uma mensagem aqui pro nosso fórum. O Robin Foy é aquele que idealizou os trabalhos do grupo de Skoll, juntamente com a esposa dele, Sandra Foy, e com os médiums Alan Bennett e Diana Bennett. Nomes, na verdade, são pseudônimos desses dois últimos, por questão de preconceito, talvez, acredito, na Inglaterra, eles preferiram usar pseudônimo. Então vamos conversar um pouquinho, ver o que o Robin Foy fala sobre a questão da mediunidade de efeitos físicos. Mas antes de começar o vídeo, que ele trouxe, que ele ofereceu aqui para o congresso, no fórum, eu gostaria de explicar o seguinte. Ele, o Robin Foy, todo aquele sucesso... Quem já viu The Afterlife Investigation, poderia levantar a mão só para ter uma ideia aqui? Por favor, assistam. É o trabalho do grupo de Skoll. É um grupo que fez tantos fenômenos. Fenômeno de aporte, que é materiais se materializando na sala. Materialização de imagens, de espíritos. Fotografias sendo tiradas com a câmera flutuando no ar, tirando fotos e depois sendo reveladas no escuro ali mesmo e mostrando coisas, imagens, pessoas, né? Muita coisa. As esferas luminosas que faziam cura, que das quais até o Posati fez uma gravação lá em Belo Horizonte com o senhor Pedro Valente, ex-presidente da União Espírita Mineira, que passou por uma cirurgia com a irmã Sheila materializada na casa de Chico Xavier, e utilizando essas mesmas esferas luminosas para colar a coluna dele, mas isso foi em 1950. Não sei se o Robin Foy gostou muito disso, não. Falei, não, Robin Foy, isso não é novidade, não. Que em Belo Horizonte conheceu uma pessoa. O britanismo dele só deve ter feito assim, né? Really? Mas ele diz que desenvolveu-se no grupo de Skoll. Aí vai, né, para quem é estudioso, ver, será que isso aí é verídico? Porque o problema é que esse cientista, inclusive o Dr. Rupert Sheldrake, aquele biólogo famoso que eu mostrei para vocês aqui, que escreveu inclusive um livro maravilhoso e muito interessante chamado Ciência Sem Dogmas, está em português, em inglês Science Set Free, no inglês americano, e no inglês britânico Science Delusion, por causa de um cético que tem lá, mudou o título. Ele disse que realmente aquilo ali é um fenômeno. Ele achava que as luzes luminosas eram diodos, né? Os LEDzinhos sendo iluminados e com vara de pescar. Mas ele disse que de repente viu vários batendo na mesa e saindo pelo outro lado. Com a varinha de pescar isso não vai dar, né? Teve um outro físico também que foi lá, que inclusive teve que sair, que ele foi contra as regras do grupo, esqueci o nome dele, vocês vão me desculpar. Ele, dando a entrevista, falou, não, o que eu fiz? Eu vi que as esferas, elas atendiam ao comando mental. Então eu falei, cai aqui na minha mão uma dessas esferas. Uma delas caiu, eu fechei elas lá dentro. É um fenômeno. Não sei explicar isso não. É um fenômeno. E tinha consistência, era físico. Mesma coisa o Pedro Valente falava das esferas da irmã Sheila. Tinha consistência, era físico, né? Você desculpa eu falar um papo assim tão físico, no momento tão assim, depois da Denise, né, falar essa coisa maravilhosa pra gente, mas é só pra gente ir lá pra base. Pra base, porque essas bases são importantes, gente, para ter um norte. Porque sem um norte nessa área, nós podemos chegar a maioneses homéricas. A gente pode chegar a Jim Jones. Para quem já sabe do caso aí, né? Então a gente tem que ter um norte. Esse norte da ciência é importantíssimo. Claro, não nos apeguemos a ela a ponto de não conseguirmos ver as evidências do espírito. Mas que isso é importante. Então ele vai falar um pouquinho dessa mediunidade que é feita sem o ectoplasma, que é isso que eu deixei para um pouquinho para diante. A mediunidade de efeito físico, geralmente,
se utiliza de um fluido que é o intermediário, que seria o intermediário entre o plano físico e o plano espiritual, para que, através da, vamos dizer, condensação, entre aspas, desse fluido, os espíritos possam, por exemplo, mover um copo, mover uma mesa, moldar uma garganta e falar em voz direta. Geralmente um fluido que, quando se materializa, ele parece uma coisa meio leitosa. Por isso essa imagem do fantasma está sempre com aquele lençol branco, mas porque essas aparições muitas vezes são cheias de ectoplasma. Pô, tirei a fantasia do fantasma. Não é fantasma, não, é ectoplasmia. Imagina. Ô, meu filho, vem brincar de Gasparzinho, não. Filho. De menino com procedimento de ectoplasma, mamãe. Não é isso. Bom, quando você tem esse fluido, então, você, olha, tem passagem do Novo Testamento que estava lá Jesus no Jordão, no Rio, e de repente vem uma pomba, qual que é a pomba branca, fazendo assim, ó. E de repente fala uma voz. Voz direta. Voz direta. Né? É o nome da voz direta. Que pra gente fazer aqui hoje em dia, ó, né? Haja 2 anos no escuro. Enquanto lá na época, lá de dia mesmo, pleno sol. Então vamos lá ver o que ele fala um pouquinho. É um recado para nós aqui. Hello, everybody. It's good to be here to have a word with you today. And to let you know that we're thinking of you over there in Brazil, although we're sitting in the sunshine here in Spain. Our job, if you like, for the last 45 years, I think of it more of a job than anything else, has been psychic research to do with physical mediumship and physical phenomena. And over that time, I've had an awful lot of evidence and an awful lot of experience in this unique form of mediumship, which has happened in 2 different ways. The traditional way that we all know about is with ectoplasm, and that still happens, of course, because we have a very good friend in Germany, Kai Muger, who's a superb ectoplasmic physical medium, and who is getting full-form materializations all the time now in his group. And the other way of working is with energy, an energy-based mediumship. That is the way that we found Spirit wanted us to work when we had what was known as the Skoll experiment. That Skoll experiment's now become quite famous. A lot of people are talking about it, and there is a big screen film which we hope will be happening in the very near future, all about Skoll. So I just want to say to you today, psychic research is very important. It is indeed mixed up with spirituality. And the 2 things together can give absolute evidence that life goes on after death, which is what so many people have wondered about for generations and generations and thousands of years, actually. We've been able to prove it at Skoll, and we are currently in the process of developing more phenomena when Skoll finished, that we may be able to share with people once we're able to get into the centre that we're hoping to buy shortly. So we would love to hear from you, and anybody that has questions or queries about physical mediumship, I'm very happy to help and answer any questions. And have a good day. Thank you very much. Bom, esse é um recadinho. Gente, muito legal. Eu gosto muito dele, uma pessoa muito amorosa. Uma coisa muito importante. Só lembrar o seguinte, por favor, não faça isso em casa aleatoriamente, né? Nossa, Licérgio, agora você me deu a saída. Lá em casa tem um quartinho escuro, não tem nem janela. É amanhã mesmo. Gente, vamos lá. Coisa não é assim, né? Esse tipo de fenômeno gera uma responsabilidade muito grande e requer uma responsabilidade muito grande de quem quer que seja que esteja lidando com isso, a ponto de ele próprio, eu vou lançar essa entrevista na íntegra lá no Spirit Connections, no canal do YouTube, ele próprio confessar que passou por muitos grupos, até aprender aquilo que a gente já sabe quando você lê um livro espírita aqui no Brasil, muitas vezes, né? Que se não tiver muita fraternidade legítima, se não tiver muito pensamento... Eu perguntei a ele nessa entrevista, desde quando você descobriu, por exemplo, que o horário era importante? Os espíritos acabaram falando pra gente. Verdade é verdade, gente, em qualquer lugar. Quer dizer, eu poderia ser mais ou menos dogmático e dizer, então você está virando religião esse negócio, né?
Não, os espíritos falaram como orava, como William Crookes, numa comunicação em voz direta pelo médium Leslie Flint inglês, ele falou, olha, a oração que vocês fazem é importante, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, a oração é o resultado de tudo que você pensou durante o dia todo. Ah, é? Senão para nós não está valendo nada. É só uma palavra. Você vê como é que a coisa é um pouquinho mais... As verdades espirituais, elas são um pouquinho mais duras em relação aos nossos procedimentos, né? Minha cola apagou só um pouquinho. Deixa eu ver. Bom, vamos falar então, isso falamos do pessoal dos médiuns aqui, continuando falando falamos do homem foi, aliás, médium e pesquisador, né? Eu poderia falar, gente, a noite inteira sobre esse grupo, sobre as coisas que a gente já pesquisou. Impressionante, sobre os cientistas da SPR, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Mas vamos falar um pouquinho do Dean Radin. Edgar Mitchell, acho que o Posati não sabe quem é, não. É um astronauta, Posati. Né, ele gosta muito, eu estou brincando aqui. Gosta muito do Edgar. Ele foi à Lua e voltou. Ele chegou a Lua, né? Ele foi à Lua e voltou e teve uma espécie de epifania. Quando ele teve essa epifania, ele teve a sensação, olhando para o mundo, olhando para a Terra, olhando pela janelazinha lá da espaçonave dele, que todos nós somos conectados. Uma espécie de uma coisa muito forte aconteceu com ele. Né? Encurtando a história, ele fundou o Instituto de Ciências Noéticas dos Estados Unidos. E hoje um dos grandes, vou dizer assim, que ele já partiu, realmente um dos grandes prosseguidores com essa ideia, é o Dean Radin, né, que já foi presidente, se não me engano, do IONS, do Instituto de Ciências Noéticas, que hoje é presidido pela Cassandra Vidin, pessoa também muito legal. São pessoas diferentes de nós, gente. São pensamentos diferentes dos nossos, mas muitas vezes complementares de uma forma importantíssima para nós. Aborda as questões de uma forma diferente, né? E ele acabou de lançar um livro que chama Real Magic, Mágica Real. E tem os best-sellers como Untangled Minds. Untangled Minds é Mentes Entrelaçadas, acho que já está em português. Ele falando da pesquisa científica sobre meditação, sobre telepatia, e a coisa não é brincadeira não, é de evidências assim de cair o queixo. Porque ele começou, e você sabe, eles têm dinheiro e disponibilização para isso, né? Ele começou a pesquisar muito seriamente tudo isso, e hoje ele está sendo, inclusive, elogiado por prêmios Nobel, por esse novo livro dele, inclusive. Eu trouxe um videozinho dele aqui, mas antes... Não, acho que já é o vídeo. Ele falando como é que ele trabalha. Ele vai dizer aqui, olha, estudar a consciência é estudar tudo. Concordam, gente? Tudo, todo o ramo do conhecimento. Porque a consciência, né, até estudar a si própria. Porque o cientista que não tem consciência de si mesmo, ele cai em muitos erros. O cientista que não sabe o que ele está pensando, não se julga, não diz... É por isso, por exemplo, um dos pontos fundamentais que a pessoa pode confundir com religião é dizer, eu estou sendo orgulhoso? O que vocês acham? Orgulhoso enceguece a pessoa ou aclara a visão? Óbvio, né, gente? É por isso que eu não sou orgulhoso. Já vou embora, né? Então, tchau, obrigado, Zé. Quem enceguece? Vaidades. Vaidades no meio religiosos, vaidades no meio acadêmicos, aquela coisa da vaidade. Gente, isso aí é um fator que vai... Então, se as pessoas não têm a humildade de, olha, eu sei isso. O que você é? Eu sou uma chefe xamã. Então tá, vem cá, o que você tem de experiência para me dar? O que você é? Eu sou um físico quântico, beleza? O que você pode colaborar com esse norte de pesquisa aqui? Porque aí o norte é dado pelo IONS. O que é o norte? Vamos pesquisar o que a ciência diz que é proibido pesquisar. Vamos pesquisar experimentalmente, não só filosoficamente. Para fazer essa conexão, essa interface entre ciência e espiritualidade de uma forma definitiva e mais racional. Eu conheci um homem que fez isso desde 1850. Esse homem foi Allan Kardec. Ele fez isso. E o critério dele é muito pouco entendido, na minha opinião. Porque as pessoas confundem o critério dele com movimento físico e espírita, como vai acontecer com qualquer movimento grande. Uma vez eu li um livro evangélico da década de 90, não, 2000 e pouco, dizendo assim, olha, com esse espraiar enorme do evangelismo no Brasil, em breve não haverá mais evangelismo. Porque estão vendo, qualquer pessoa que tem um galpão grande aí forma pastor,
pessoa qualquer. Eu me lembro uma vez um rapaz que eu dava aula para ele, e ele era cabeleireiro e tinha sido candidato a vereador. Não conseguiu, gastou muito dinheiro. Falei, Sérgio, a única alternativa agora é fundar uma igreja. Pior que não sei nada de Bíblia, entra no curso aí, tá difícil, curso noturno. Entendeu? Tudo que se populariza tem a tendência, sim, se as pessoas não tomarem cuidado. Então, agora, você julgar o catolicismo, o evangelismo ou o espiritismo, qualquer coisa, simplesmente pelas aparências dos movimentos, você tem que ir na fonte e ver o que está acontecendo. Claro que muitas vezes alguns problemas do movimento ou do procedimento podem estar na fonte. Se você descobrir isso, isso é interessante. Mas não vale criticar, por exemplo, quando você vai criticar o catolicismo, você vai pegar, por exemplo, o Papa Francisco ou Gregório VII, por exemplo. Né? Qual dos dois você vai pegar para criticar a religião? Né? São Francisco de Assis era católico. Né? Isso não é o critério. O critério é a gente ver o que está na base. Tanto é que a Ila, essa freira que faz, inclusive, podcasts espíritas com a gente, ela trabalha em centros espíritas, ela faz palestras espiritistas até na Alemanha, já foi no Japão. Os católicos perguntam assim, como assim, freira? Ela dizia, eu estou só cumprindo a encíclica do Concílio Vaticano II, que diz que nós temos que ser ecumênicos e não misturar com todos e falar de amor com todos. Eu vou falar de amor, de evangelho. Né? E os padres que não estão sabendo disso não estão cumprindo a sua obrigação. É isso, ela está sabendo da fonte, é uma teóloga, madre superiora, né? Estudiosa, então ela está sabendo da fonte. Quando ela fala isso, agora, se muitos católicos podem condená-la se não sabendo dessas coisas, não é mesmo? Então vamos ver um pouquinho o que o Dean Radin fala. Está muito satisfeito que esse livro dele está bombando aí hoje, esses dias mesmo, está lá no Real Magic. Tem em Kindle, para quem quiser comprar. Infelizmente, eu acho que só tem em inglês, foi lançado esse mês. Vamos lá. We're basically involved in the study of consciousness and its capacities, and in order to study consciousness, you need to know everything. Also, I don't know everything. What I try to do is find people who know things that I don't know and fill in the gaps. And as a team, then we try to figure out what we're doing. Their theory basically is that you're nothing but a pack of neurons and you're a machine made of meat. We have a shielded room. Here it's 2,800 pounds of solid steel Faraday cage, well grounded and all of that. The information's coming from somewhere. The question is where. It means that if telepathy did not exist, we'd have to run this same kind of experiment 300 trillion quadrillion times to get a result as good or better than we've observed. Student connections. Bom, então temos cientistas. Eu deixei o Dr. Gary Schwartz para o final, porque nós vamos falar aqui primeiro sobre uma coisa muito importante que eles todos enfrentam o tempo todo, que é o ceticismo. Tudo isso, gente, que eu estou falando com vocês, já tinha sido previsto, escrito, né, e discorrido de forma muito inteligente, sábia, pelo professor e poeta onde eles arrivaram, que é o Allan Kardec. Ele tem um livro chamado Que é o Espiritismo, e lá tem um capítulo sobre o cético, que ele aplaude, porque ceticismo é a ciência. O ceticismo é aquela dúvida salutar que vai te gerar um comportamento exato para você tentar chegar na verdade. Claro que esse comportamento exato ele vai se desenvolvendo. Porque o cientista hoje, inclusive, está entendendo que ele tem que começar a acessar, inclusive, os próprios sentimentos e não simplesmente colocá-los de lado para poder acessar a verdade. Porque antigamente o cientista mesmo, o tradicional, ele vai pelo raciocínio, mas isso vai gerando uma espécie de ciência manca, que vai dando muito sucesso por um lado, mas dando estrambelhos por outro. Então, o ceticismo vai levando a essa nova ideia, né? Agora,
Sabe o que diz 17.760 universidades no mundo inteiro? Praticamente 2% delas, umas 30, fazem alguma pesquisa no campo do paranormal, do fenômeno anormal. Como assim? Quer dizer, 98,8% das universidades no mundo desconhecem de qualquer coisa que nós estamos falando aqui. A primeira reunião mediúnica que frequentei foi aos 5 anos de idade. Eu tinha uma certa veia racional para a ciência. Apesar de tudo aquilo ali, tem muito sido minha mãe médium em Belo Horizonte. Eu vi muita coisa acontecer. Muita crença, que era credulidade, mas muita coisa que era evidência. Porque a gente é meio crédulo, né, gente? A gente gosta, às vezes, de crer assim só por crer. Mas o ceticismo real, ele gera uma vontade de crer pelo aquilo que deve ser, não só por dogmas. Eu lembro uma vez minha mãe, ela estava no centro espírita, ela disse, me ajuda a dar um passe nessa senhora aqui. Ela estava dando passe, né? Dando passe, e a minha mãe começou a receber a intuição falando sobre os problemas da senhora. E nós, nossa, que bom, realmente estou precisando desse conselho por causa disso. Inclusive minha vizinha falou, Flávia, você não fala? Ela ficou, aí uma hora minha mãe chegou para ela e falou assim, tá bom, Flávia. Ela, Flávia, a senhora pronunciou só? Não. Eu estou aqui me vigiando, que diz a senhora sabe tudo, né? A senhora adivinha tudo. Estou aqui me vigiando. Minha mãe tentando conversar, não, a senhora falou a palavra sua vizinha. Não, nem citei minha vizinha aqui, tenho certeza. Quer dizer, essas coisas todas, esses cientistas têm que levar em consideração o tempo todo. Isso é o ceticismo de mente aberta. Mas o Kardec colocou um capítulo também para o crítico, que é o cientista ou cientificista de mente fechada. Esse ceticismo de mente fechada, vamos falar um pouquinho sobre de mente aberta, né? A de mente aberta, eu gostei muito de uma ideia de hoje, do Dr. Gary Schwartz, adiantando a respeito dele. Ele coloca o seguinte, você tem uma teoria, você vai para a experimentação em relação à teoria, e você também se vale de pessoas confiáveis, ou seja, acreditáveis. Pessoas, ele dá uns 7 perfis dessas pessoas são creditáveis, né? Pessoas inteligentes, pessoas criativas, pessoas sinceras, aquelas de olho no olho, que falam o que realmente estão pensando, sem franqueza rude, sem indelicadeza. Mas porque também, né, colocam no seu a delicadeza e a afabilidade como sendo uma ferramenta importante no lidar com as conexões uns nos outros, por mais que às vezes tenham que ser enérgicos, né? As experiências pessoais, porque muitas vezes isso é muito importante. Quem daqui quiser descobrir as realidades do extrafísico vai ter que entrar no extrafísico e de cabeça. Todos esses cientistas que eu fui citando aqui, a princípio entraram com aquela incredulidade, será, né? Poxa, o que é isso aí? Como o próprio Allan Kardec, e de repente as sincronicidades, as chamadas coincidências, as situações são tantas e tão variáveis na medida que inclusive o trabalho vai se tornando importante que a pessoa não tem como. A maioria dos pesquisadores que começam a pesquisar a vida após a morte, já hoje são convictos. O que é difícil é passar isso para o outro. Porque nós estamos ainda com medo do escuro. E depois, quando chega no 5º dedinho ali, depois das suas experiências pessoais, que ele teve muitas, o Gary Schwartz, se você escutar uma palestra dele sobre as sincronicidades, você fica, imagina, não é possível esse homem. Eu mesmo, gente, eu tive sincronicidades, você não acredita. Você não acredita. Posso contar uma aqui? Eu sonhava com a ex-esposa do meu irmão, nada a ver, gente. Uma ex-noiva do meu irmão. Eu sonhava e 24 horas ou 48 horas depois, no máximo, eu encontrava com a pessoa. Meu Deus, o que é isso? Acabava conversando, falava um pouquinho sobre espiritismo, sobre o caminho espiritual dela, qual seria, tentava ajudar de alguma forma, né? Até que chegou um dia, eu tinha me inscrito para ser professor em Contagem, em Belo Horizonte, perto de Belo Horizonte, e fui fazer uma prova lá. E para fazer a prova, você te dá um número de inscrição, né? Você tem um número de inscrição, B494. Eu cheguei lá, me mandaram para eu tinha sonhado com a menina. Comentei com meu amigo e falei, não vem você, Alice, não é possível você vai encontrar com essa pessoa de novo. Vai ser a 9ª vez, talvez. Aí, eu acho que deve ser a 10ª. Aí só sei que eu cheguei lá nos departamentos da PUC, né? E fui sentando na sala. Nas salas havia as carteiras para a gente sentar, fazer a prova e o número de inscrição. Onde estivesse o meu, esse aqui é meu lugar de sentar. Então, sentei.
né? E estou vendo que é todo mundo conversando sobre história ali. Mas não sei o que, papai, história, gente. Mas eu vim fazer prova de inglês aqui, história. Aí eu conversei com a fiscal, falei, olha, se houver algum problema, o seu número está conferindo. Eu aqui na carteira, esse número exatamente é o seu. Se houver algum problema, eu te mando para outro departamento de inglês. Aí chegaram as provas e chegaram também as pessoas. Quem sentou do meu lado? A menina. Pensa bem a sincronicidade delas. Um número de inscrição meu coincidiu com o lugar paralelo a que essa menina iria sentar. Porque eu tinha sonhado com ela 24 horas antes. Essas coisas acontecem. Uma coisa acontece isso uma vez na sua vida. Mas quando você se envolve e a coisa vai acontecendo. Por exemplo, eu mexo com reunião. Eu trabalho com reunião mediúnica desde criança. A minha primeira reunião mediúnica foi há 5 anos. Eu mexo com esses negócios, né? Você é médico? Porque as pessoas perguntam, você é médico com esses negócios? Velho, eu mexo com esses negócios. Então, desde os 5 anos de idade, a gente frequenta a reunião mediúnica. Né? Estava falando com o pessoal ontem, né? Tem mais de 10 anos que a gente mexe com isso. Então, quer dizer, você vendo essas coisas acontecer constantemente na sua vida, aí você entra numa faculdade, numa universidade onde ninguém sequer tem noção de que isso seja uma verdade, e se tem, porque a questão, segundo as pesquisas mundiais, presta atenção, segundo as pesquisas mundiais, de 50% a 60% dos habitantes do mundo acreditam na evidência da vida após a morte, da comunicação com os espíritos, fenômenos anômalos, incluindo professores universitários. Mas não posso te falar isso. Não pode. Não é bom. Não é? Aí complica, não é mesmo? Achei interessante aqui uma frase de Allan Kardec. Ele estava falando com um desses céticos que disse para ele o seguinte: deixa eu frequentar uma dessas reuniões que eu vou ver se esse troço é verdade. Allan Kardec fala, poxa, eu estou aqui há anos tentando buscando as evidências. Você quer em 3 reuniões dizer que você vai chegar e vai concluir que existe ou não existe espírito, comunicação com os espíritos? É uma pergunta que hoje todos os céticos fazem, todos os cientistas fazem. Veja, eu estou me dedicando a isso aqui. Tem uma aula de Faraday de 1 tonelada. Eu faço uma experiência de... Você quer simplesmente por alguma análise superficial e às vezes dogmática dizer que não existe? Meu irmão, né? Tenha caridade conosco. Então, Allan Kardec dizia o seguinte... Ele está falando com um crítico. Esqueci, o crítico é o nome que ele dá para o cético de mente fechada no livro, né? Isso é 1800 e tanto, 1861, ou de 59. Esqueci-me, porém, que ias tratar a questão ex-professo, que é uma expressão latina que significa, você vai tratar, o rapaz, vou tratar essa questão do espiritismo aí de forma absolutamente clara e objetiva. O que equivale a dizer que a estudar-se sobre todas as suas faces, que viste tudo o que se pode ver, lestes tudo o que sobre a matéria se tem escrito, analisastes e comparastes as diversas opiniões, que vos achastes nas melhores condições de observação pessoal, que durante anos lhe consagrastes vigílias. Em suma, que nada desprezastes para chegar à verdade. Devo crer que tal se deu, no seu caso, se sois um homem sério, porque somente aquele que fez tudo isso pode dizer que fala em conhecimento de causa ou ex-professo. Né? É isso. Não é, gente? É tão interessante que a Associação Americana para o Progresso da Ciência, para o Desenvolvimento da Ciência, a AAAS, né? 3AS, né? Ela, no seu relatório anual de 2005, isso cita Dean Radin, ela colocou na sua contracapa a figura de Isaac Newton, de Thomas Edison e de Marie Curie. Nós estamos falando aqui, né, Associação para a Progresso da Ciência. Mas nunca colocaram que Isaac Newton mexia com alquimia a vida inteira, que Marie Curie, frequentadora assídua de sessões espíritas, e que Thomas Edison passou a maior parte da vida pesquisando a comunicação com os mortos, tentando fazer um aparelho para isso. Nessa hora a pessoa é tola. Né? Que inventou, lembrar Thomas Edison, inventou a lâmpada elétrica e um monte de outras coisas. Marie Curie mexeu com a questão da radioatividade, nos revelou tanta coisa. Isaac Newton, as questões da gravidade. Ou seja, quando se fala do segmento manco, tudo bem. Colocou algum outro aspecto, tudo mal.
por causa de não podermos entender ou não podemos aceitar da ideia do Espírito. Então, de céticos, gente, a gente acaba virando o quê? Negadores. Agora, esse ceticismo negador não é só no meio científico, não, gente. E nem só no meio religioso, em qualquer meio. Porque o que tem se descoberto hoje é que as pessoas negadoras têm características de negação não por serem ou cientistas, ou acadêmicos, ou religiosos. São seres humanos. Eu fiz um estudo sobre o catolicismo na minha juventude, que eu estudei na PUC, né? Eu comecei a chegar à conclusão que o catolicismo, que a gente muitas vezes, né, fala, poxa, os erros do catolicismo, não são erros do catolicismo, são erros dos seres humanos. Se você começar a colocar, vamos supor aqui que o círculo se torne uma coisa assim altamente bem sucedida no Brasil inteiro e no mundo, olha, aleluia. Se o Posati não tratar a coisa bem muito nos trinques, sabe o que vai acontecer? Vai ter um cara lá nos Estados Unidos fazendo um templo de 500 bilhões de dólares, todo em mármore, em função do circo. E você vai falar assim, poxa, mas peraí, mas não tem nada a ver com o círculo. Não, mas o Posati, deixa comigo, que eu sei. Eu vi que você não tem esse tino que eu tenho para lidar com a coisa. Não foi o que Judas fez com Jesus? Jesus está lá com aquele esquema dele. Jesus não veio fundar uma religião aqui, obviamente não, muito menos uma religião estatal. Como o Espiritismo não veio fundar uma nova religião. Não era para ser. O próprio Allan Kardec fala isso textualmente. O Espiritismo não é e não veio para ser uma religião. Mas para religiosidade superior, sim. Para reconexão, sim. Mas não como organização. Isso não é o objetivo. Mas a gente tem que fazer umas organizações, tem que fazer aqui um congresso, isso demanda... Pois é, mas todo cuidado é pouco. Está entendendo, gente? Quer dizer, Jesus não fez isso, mas isso, o que Judas, contínuo mais comercial, chegou e falou, olha, Jesus, muito bem, esse rapaz, desculpa, Judas, se eu estou falando alguma coisa errada, mas eu que entendi sobre a sua atitude. Esse rapaz é muito bem, o mestre é super bem intencionado, mas sabe, ele não tem aquele tino empresarial. Ele não tem aquela, sabe, aquela pegada. Deixa que eu vou fazer negócio com os romanos, eu tenho amizade no Sinédrio, né? E a hora que ele for pego, os mestres vai fazer aqueles milagres, botar os romanos ali, ó, e tal, eu vou, e quem vai ficar no braço direito dele lá? Eu mesmo. Politicamente correto. Só que não. Né? Isso acontece o tempo todo. Então, esses problemas que a gente critica, às vezes, nas nossas organizações, estarão presentes na nossa organização, menor que ela seja, se nós não cuidarmos intimamente deles, que estão em nós. Nossa tendência do poder, da exaltação da vaidade, da personalidade. Por isso, colocou Jesus ali, a humildade como a rainha das virtudes nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os humildes, né? Então, olha aqui, a gente descobriu os psicólogos vieram ajudar dizendo dessa atitude dos negadores, o que causa. Eles colocaram aqui, por exemplo, o Victor Zimmer colocou no site dele, uma das problematizações disso, tudo que eu estou fazendo aqui é em tradução livre, viu, gente? Então, perdoem, se por acaso tiver alguma coisa que não combina aí com os terminologias que você usa na sua especialização. Eles colocaram aqui, racionalização por dissonância cognitiva é quando você tenta racionalizar uma coisa quando você está frente a uma evidência que vai muito contra as suas crenças, inclusive a crença do materialismo. A catexia, que é uma vinculação forte a uma ideia, é muito parecida com a dissonância cognitiva, né? Porque você apega tanto a uma ideia emocionalmente que qualquer coisa que vai contra ela você pode ficar violento, inclusive. Todo o programa neurolinguístico, em que a pessoa arranja um jeito de deletar a informação. Isso eu já vi várias vezes, a pessoa vendo a evidência e depois você pergunta no dia seguinte, ela, não, aconteceu isso? Mas, não vi isso não. Deleta a evidência. O caminho neuronal, aquela coisa do caminho da roça que você faz ali, né? E nós sabemos como reencarnacionistas que esse caminho neuronal já pode estar aí há milênios. Pra você sair dele. Por isso que às vezes a gente tem que ter baques fortes na vida, verdadeiras dinamites, para você sair do caminho neuronal X. Como o apóstolo Paulo, que foi Saulo, perseguidor de cristãos, teve que ir lá, cheguei em Damasco, né? Jesus aparecer para ele. Ô, meu filho, você está fazendo comigo? Eu acho que estou, né? Variando, né?
Acho que se Saulo tivesse vivo hoje, fala assim, foi mal. Foi mal, hein, Jesus? Nossa Senhora. Complicação, né? E aqui, eu acho engraçado, o Victor Zé fala com a gente, olha, motivação primária é uma das coisas mais, eu acho que é a menor porcentagem aqui na Austrália. Quer dizer, por questão de dinheiro, poder, política, etc., a pessoa não crê. Eu falei, poxa, eu acho que no Brasil é o contrário. Eu conheço espíritas, inclusive acadêmicos, que não gostam de se revelar espíritas. Né? A gente até entende, né, gente? Porque pode perder o emprego e vai passar fome. Ué. Aqui é uma questão de sobrevivência, muitas vezes. Mas nós estamos precisando de heróis, né? Precisamos de pessoas que encarem isso. Estamos precisando. Esse rapaz aqui, já falecido, né, para uns desencarnados, é o ex-presidente da SPR, aquele que fez pesquisa junto aos grupos de Skoll, o Montague Keane. Você tem que ver que dificuldade, porque quando eles ficaram 2 anos no grupo de Skoll, vindo todas as evidências, praticando todas as atrocidades, entre aspas, eles chegaram a pedir para o Robin Foy tirar o carpete. Que na hora da voz direta, de repente a voz vinha pelo debaixo da mesa, assim. O cara fala assim, oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Ah, não, vamos, tira o carpete. E o Robin Foy reclamou, depois não pagaram a gente para pôr o carpete de novo. A gente estava sem grana. Mas depois ele escreveu um livro junto com o David Fontana, com Arthur Ellison, um livro sobre o repórter, né, o relato de Skoll, dizendo, olha, fato. A mesma coisa que o William Crookes fez lá na década de 1890. É fato. Né? E aí ele arranjou briga lá dentro da SPR, coisa foi meio feia. Porque o pessoal estava apostando nesses 3 céticos para desbancar e de repente não, o fenômeno nos desbancou. E ele chega àquela velha conclusão. Ou vocês dizem que isso tudo, que ele realmente fez uma coisa raciocínio de britânico na coisa, para explicar tudo o que aconteceu, todas as exclusões de fraude. E ele chegou, olha, agora a única coisa que vocês estão dizendo que eu, Arthur Ellison e David Fontana somos é mentirosos. Porque nem tolo, porque a questão é sempre, ou você é um tolo ou você é um mentiroso, né? Você é uma pessoa bobinha, crédula, ou então você é mentiroso. Como ele mostrou através dos argumentos que ele não era um tolo, nem crédulo, sobrou só o quê? Mentiroso. Mas os céticos também nos auxiliam, gente. Os céticos nos auxiliam. Porque muitas vezes eles, quando tomam contato com a coisa, eles... é possível, então esse troço existe. Vou dar um exemplo aqui do Jess Bering, na Scientific... Aliás, a Scientific American foi atacada por céticos, daqueles céticos mesmo, inveterados, céticos de mente fechada, que de repente começaram a ter um olhar para a coisa. O Jess Bering fala o seguinte... deixa eu botar aqui... se eu consigo achar um texto do Jess Bering para vocês. Ele colocou uma matéria dizendo o seguinte, o título, na versão brasileira, né, São Paulo. As evidências de Ian Stevenson sobre a vida após a morte. Somos céticos ou somente cínicos? E ele falava o seguinte, olha como é que ele é cético. Ele diz o seguinte, se você for como eu, cujos olhos reviram sempre que você escuta palavras como reencarnação, ou parapsicologia, se você sofre de paroxismos de desespero pela inteligência humana, sempre que vê um livro de capa douradinha com o título O Céu é Real, ou coisas semelhantes, e fica zangado quando vê um charlatão cheio de botox dizendo que está vendo a filha falecida de uma pobre mãe em luto, do lado dela, se você for um desses, continue lendo, porque você é exatamente o tipo de pessoa que deveria conhecer o trabalho do falecido professor Ian Stevenson sobre memórias pré-reencarnatórias de crianças. Mais tarde, no mesmo artigo, em novembro de 2013, Scientific American. Ele diz, a mente é o que o cérebro faz. Eu escrevi isso no meu livro, no Instinto de Crença. Por que nós nos perguntamos, estou fazendo a tradução simultânea aqui, por que nós nos perguntamos onde nossas mentes vão depois da morte? Não seria claro, não deve ser claro, que a mente está morta também? Talvez não seja tão óbvio assim. Eu não estou muito pronto ainda a aceitar a minha mudança de pensamento a respeito da vida após a morte. Mas posso dizer que uma análise cuidadosa e justa
dos trabalhos de Ian Stevenson tem, ou de certa forma fez miraculosamente eu mudar um pouquinho de ideia. Um outro, o nome dele é Michael Shermer, também da Scientific American, esse agora é de 2014, se não me engano. Ele recentemente teve uma experiência assim. Ele... Quantos minutos, hein? 15. Ele teve uma experiência assim. Ele disse que foi se casar com a esposa dele. A esposa dele é uma alemã. E ela tinha... acho que é Jennifer. Acho que é Jennifer, não é a esposa dele. E ele colocou isso na Scientific American. E ela vinha mudar para cá. Ela mudou e trouxe muitas coisas da casa dela. Umas coisas antigas. Um dela é um rádio transistor da década de 70. Que não funcionava. Esse rádio era muito querido dela porque o pai dela... ela não tinha, eu acho que, tido contato com o pai na vida dela. E a pessoa que tinha figura de pai dela era o avô. Que já tinha falecido. Então, aquele rádio eu guardava como uma relíquia, né, de carinho do avô. Mas ele tentou consertar, esse Shermer, como ele é um cientista também, repórter científico, tentou consertar o rádio, sacudir, tirar peça, colocar peça. Não funcionou, colocou as pilhinhas lá, não funcionou. 3 meses se passaram, era o dia do casamento deles. E se não me engano o casamento foi, não estou me lembrado, na cerimônia foi dentro da casa deles. De repente, quando o casamento termina, todo mundo começa a escutar uma música. Ele tinha guardado o rádio numa gaveta, numa cômoda, no quarto deles. Começa a escutar uma música. De onde é que vem essa música? De onde é que vem essa música? E eles vão lá, sobem no quarto, procuram. No nosso quarto não tem, mas está vindo daqui o som. Até que ele abre a gaveta e descobre que era o rádio tocando. E a esposa dele falou. Agora a esposa dele disse: meu avô está aqui comigo, eu não estou tão sozinho assim. Ele falou isso, sacudiu. Só isso, viu, gente? Depois ele falou, não, peraí, deve ter explicação para isso, aquela coisa toda. Mas sacudiu, né, a reportagem diz, essa coisa sacudiu to the core, quer dizer, sacudiu lá no fundo o meu ceticismo nesse nível. Mas isso é uma vez que aconteceu na vida dele, eu até dou razão para ele. Mas se ele se arvorasse sem medo ao campo da busca dessa pesquisa, muitas dessas coisas iriam acontecer cotidianamente com ele. Por isso as pessoas que lidam com isso acabam falando, não, peraí, não tem jeito, se eu falar aqui de todas as evidências, né? Que muitas vezes as pessoas falam assim no meio cético, né? Não, se você não conseguir reproduzir em laboratório, isso não pode ser evidência. Como assim? Cadê? Pedras cadentes, né? Aquelas estrelas cadentes, não podem ser reproduzidas em laboratório. Quanta coisa não pode ser reproduzida? Nós cremos nelas, sabemos que existem. Isso não é lógico, não é? Bom, vamos falar agora um pouquinho desse medo, gente. O medo do escuro. Para falar do medo do escuro, vou falar um pouquinho da frase aqui de Carl Sagan, que foi o Carl Sagan disse sobre o trabalho de Ian Stevens, ele disse o seguinte, foi o único trabalho que eu já li até hoje sobre a questão da paranormalidade que eu respeito profundamente. Esse eu respeitei. Trabalho sobre memórias pré-reencarnatórias de crianças. Nesse campo, o espiritismo é isso mesmo. Se você é espírita, por exemplo, e você tem que se basear em evidências. Se por acaso a mediunidade não te dá evidências, é melhor você esquecer dela um pouquinho. Se ela não te traz evidências de reencarnação, esqueça um pouquinho de encarnação, não tem problema. O que interessa é nós aprendemos a amar. Isso é o foco. Porque se o mundo tiver sem ciência nenhuma, mas todo mundo se amando, vai ficar muito melhor do que o contrário. Concordam? Que é o que nós temos hoje. Então, apesar de que, se você for raciocinar muito, a ciência chega no amor, porque a ciência é do amor. O amor é uma ciência, não é mesmo? Então, assim, ele fala assim, olha, eu prefiro, ou preferi, ele está citando Kepler, né? Kepler preferiu a mais dura verdade às ilusões mais queridas. Isso é o coração da ciência. Isso é muito citado por céticos. Mas com o volume das evidências que tem acontecido nos últimos 200 anos, das questões da vida após a morte, da comunicabilidade com os espíritos, esse discurso está sendo dos cientistas do paranormal e do anômalo. Porque, gente, nós estamos com tanto medo, porque abre-se para nós, nesta era, neste instante, a maior odisseia que se pode imaginar para a humanidade. A odisseia do espírito. The Final Frontier. A fronteira final, entre aspas, a gente não sabe qual vai ser a final, porque você viajar para o espírito é enfrentar verdades inusitadas.
incríveis. E a zona de conforto, que muita gente pensava que era a crença na vida após a morte, isso é coisa para a pessoa que tem que ter esse conforto. Quando a gente vai entendendo das coisas, a gente vê que a zona de conforto é aqui. Porque aqui a gente esquece quem a gente é. Aqui a gente pensa que a gente só de bem, e depois você descobre que de muito tempo você tem sido gente não muito boa assim. Aqui a gente pensa que o que a gente detém, que a gente possui, é porque Deus sabe que eu mereço. Até que um dia você descobre que tudo é a misericórdia. Você vive, se você só tem esse cabelo que você tem, que se você não tivesse, você saia matando um aí. Se você tem as posses que você tem, que se não tivesse, você estaria roubando por aí. E às vezes a pessoa que não tem nada que tem, de repente não sai roubando, você humilha, mas na verdade você, espiritualmente, está numa situação pior que ela. São verdades muito duras. Essas como Jesus veio trazer, por isso a gente tem resistência à moral cristã, né? Temos resistência. Depois a gente acha moralismo. Não é moralismo. Deus não trouxe moralismo. Ele andava só com ladrões, pessoas com problemas e desvios no comportamento sexual, tudo mais, como todos nós. Ele andava com gente assim. Não estava andando só com sumidades religiosas. Ao contrário, se Jesus mandou o dedo em riste em relação a alguém, foi para os religiosos de sua época. Aliás, os religiosos e todos aqueles que detêm poder em instituições, não vou colocar que todos não, mas uma grande maioria, tem essa tendência de fazer, né, o que Jesus condenava os fariseus. Vocês têm a chave da ciência, não entram e não deixam ninguém entrar. Então vamos ver aqui o Dr. Gary Schwartz, falar um pouquinho sobre ele, não sei se vai dar tempo. Vou apresentar o Dr. Gary Schwartz para vocês com esse videozinho aqui, peraí. Sometimes we have to go into the dark in order to see the light. Yes, you are a biased audience. And so we were forced to the conclusion that some mediums are real. I have a disease called science. And then the really strange thing happened. Are you sitting down? You're supposed to say yes. Okay. After the third set of experiments, I submitted it to a journal that was open to this kind of research, and by the way, very few journals are. Of their contributions, including Mr. Kardec and all of the individuals that were shown in that video, sometimes we have to go into the dark in order to see the light. O Gary Schwartz, você entender um pouquinho do currículo dele, ele é professor de psicologia, medicina, neurologia, psiquiatria e cirurgia. Ele é diretor do laboratório de consciência avançada de saúde americano. Ele já foi doutorado em Harvard, né? Recebeu como professor de psicologia e psiquiatria na Universidade de Yale, diretor do Centro de Psicofisiologia, co-diretor da Clínica Medicina e Comportamento de Yale, etc, etc. Vou ficar aqui mais uns 30 minutos só para falar sobre o currículo dele. Então não é uma pessoa tão crédula assim. Ele disse que um dia fez um experimento. Ele, depois de muito tempo, ele falou, as pessoas sentem a energia do espírito. Quando faltar 5 minutos, você me fala? Fala em voz alta que eu não estou ouvindo. Ele falou assim, então eu fiz um aparelho que ele falava assim, olha, que funciona no pitch black. Pitch black é escuridão total. Vê se tem a ver com materialização, né? Escuridão total. É um aparelho que detecta fótons individuais de luz. Para ver se a presença espiritual no laboratório poderia dizer. E a gente tem que cortar muita história. Ele fez um trabalho científico, foi publicado, peer-reviewed, dizendo, de fato, quando havia a evocação dos espíritos no laboratório, os fótons aumentavam em quantidade. Na câmara, que tinha 22 graus abaixo de zero, aquela coisa toda, uma coisa complicada, né? Como bom americano, ele colocou até o custo de uma das fotos, dos sensores ali, $2.500, né? E o pessoal contra-argumentou o seguinte, os céticos, não foram espíritos, foram as mentes dos experimentadores que influenciaram.
Aí ele conseguiu uma coisa mais complexa ainda, um sistema, pegou mais dinheiro, um sistema para fazer com que tudo acontecesse aleatoriamente, num dia, uma noite aleatória, sem ninguém no laboratório, o computador ligaria, o PowerPoint evocaria o espírito, né? Que era uma amiga dele que tinha desencarnado, uma amiga que estudava essas coisas, chamava ele de cético, né? Depois ele teve muitas evidências da interferência dela para que ele pudesse pesquisar isso. E deu a mesma coisa, acontecia aleatoriamente, depois tudo registrado, os sensores indicavam a presença de uma energia no laboratório. Sabe qual foi o dos revisores, a contra-argumentação? Não. Na verdade, você lá em casa, você saiu, a sua mente influenciou lá do seu, para que você pensasse que fosse o espírito, mas não era. Gente, vamos falar um pouquinho aqui dessas evidências. Jesus Cristo, quando ele subiu no Tabor, ele só conversava de coisas espiritualistas ou espiritistas com 3. Pedro, Tiago e João. Que acreditamos tinham psicologia para isso. Eles tinham um arcabouço psicológico para isso. Então, toda hora que estava Pedro, Tiago e João, Jesus, né, junto os 3, ele fazia algum fenômeno e falava, olha, não conte para os outros. É isso que nós estamos tentando fazer aqui, tentar contar para os outros. Mas é porque já chegou o momento. A humanidade está precisando. Naquela época, Jesus falava assim, você tem que se amar, gente. Você tem que se perdoar. Não adianta. Se Pedro chegar para mim e eu falar para ele assim, Pedro, não fique pensando assim, porque senão sua energia, beta, x, y, vai fazer com que o grau vibracional do seu corpo perispiritual possa ser adensar a tal forma que você não seja intuído na hora de falar sobre meu... Pedro falou assim, gente, eu gostava de Jesus, cara, muito bom, mas deu não, viu? Jesus é mestre, né? Um mestre, então ele sabe se colocar mestre. Por isso que eu gosto muito de Jesus. Eu, particularmente, viu, gente, isso é uma coisa minha, não estou querendo fazer pregação, eu gosto muito de Jesus e de Kardec por serem pedagogos, professores no sentido de mestres. Mas às vezes muitas pessoas perguntam assim, mas o Kardec ficou ali reduzido, ele não falou coisas profundas. Allan Kardec diz assim, olha, todo espírito chegava para mim falando de coisas profundas, de forma absoluta, eu não considerava sábio. Eu não o pus no livro dos espíritos, que esse livro é para a humanidade toda. Eu estou preocupado com a humanidade toda. Eu sou um professor. Chegou a hora. Se você individualmente quiser acessar essas verdades, vai, meu filho. Mas vai com critério. Porque senão, você pode se dar muito mal. Então no Tabor, Jesus pegou Pedro, Tiago e João, levou lá em cima e lá Jesus se transfigurou. E veio uma nuvem, olha o ectoplasmia aí. E a nuvem falou, esse é o Filho de Deus que está aí com vocês. E de repente se materializam Moisés e Elias no Tabor. Materialização, ectoplasmia, tudo ali. Né? Imagina a situação. Pedro ficou meio... Queria fazer um tabernáculo. Vamos fazer um tabernáculo aqui para os 3, para Jesus. Aí o Tiago, se me engano, falou, menos, fica calma aí, calma lá. O fenômeno, gente, a evidência faz isso. Te destrambelha. Ou você fala, isso foi tudo uma ilusão. Isso aqui é tudo uma, sabe, eu estou ficando maluco, ou realmente eu vou ter que mudar tudo que eu penso da vida. Essa é a gravidade da situação. Eu vou ter que mudar tudo que eu sou. Então, depois disso tudo, o que aconteceu? Jesus, descendo com eles do Tabor, eles falaram assim, Jesus, tem um problema. Os escribas, né, e os sábios, eles falam que o Senhor, que Elias, né, Elias teria vindo antes do Senhor. Nós não conhecemos Elias. Está entendendo? Que Elias apareceu lá. Elias estava uns 600 anos desencarnado já. Moisés uns 1000 e tantos anos desencarnado. Aparece lá no onde Jesus deve ter apresentado eles. Ele não conhecia a foto, né? Não tinha Facebook na época. Olha, esse aqui é Moisés. Moisés, Pedro, Tiago, João. Elias, por favor, cumprimentos, hein? E eles ficaram assim, atônitos. Mas depois eles perguntaram assim, Jesus, olha, depois dessa, estamos entendendo que você realmente, né? Porque esse é o objetivo do fenômeno. Somos muito materiais. Então o fenômeno vem para dizer assim, olha, isso é fato. A realidade espiritual e da verdade do amor é fato. Não brinca com isso aqui não, com este mundo aqui não, é fato. Não é? Então quando eles desceram,
Jesus falou assim, ele falou assim, mas Elias não veio. E Jesus falou assim, João Batista esteve aí, vocês fizeram dele que bem vos aprove. E o evangelista escreve em linhas textuais. Ele estava falando, aliás, ele falou, Elias esteve entre vocês, vocês fizeram dele bem vos aprove. E o evangelista disse, ele estava falando de João Batista. Só que Jesus falou com eles, não conte isso aos outros, até que eu ressuscite no terceiro dia. Até que eles vejam o fenômeno por si próprios e tenham arcabouço psicológico para entender a minha doutrina. Então, quando se fala de amor, Jesus pregou tudo para todo mundo. Mas começou com conhecimento espiritual, com acessar o escuro. Isso vai exigir da gente coragem e muito amor, porque esse é o pavimento. Sem pavimentarmos com amor, o Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte, no Tabor, nesse lugar onde aconteceram esses fenômenos, contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo, sabendo que pertence ao céu. O fenômeno é para isso. Não é para você ficar, porque olha só, gente, o fenômeno tem um lado, um efeito colateral. O efeito colateral da busca pelo fantástico. E a gente fica nisso a vida inteira. Allan Kardec recusou ver as mesas girantes quando ele viu que o rapaz que estava falando com ele estava muito entusiasmado. Como ele tinha um arcabouço muito germânico, segundo a Dana Blackwell, uma biógrafa dele, falou, olha, ele não parece nem francês, ele parece um germânico, então, que ele é. Bom, então, sendo indispensável desse modo, quer dizer, pertence ao céu por sua sagrada origem, sendo indispensável desse modo que se desmaterialize a todos os instantes para que se desenvolva em amor e sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhe dormitam no coração, Sr. Emmanuel. Então, gente, agora eu vou falar só um pouquinho, uns 3 minutos, falar a meu respeito. Né? Por que, por exemplo, eu escolhi essa vertente espírita? Que o espiritismo realmente é muito atacado por todas as vertentes. O espiritualista condena o espírita por ele ser cristão. O cristão condena o espírita por ele não ser cristão. E o cientista condena o espírita por ele ser um pseudo-sábio, um pseudo-cientista. Poxa vida, a situação tá boa, né? Legal. Mas a gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala de cristianismo e espiritismo, a gente não está falando do catolicismo. Não estamos falando dos concílios de Nicéia, de Trento, e nem das tradições romanas. Estamos falando desse ser espiritual que a gente achou que doou a vida para a humanidade na cruz em nome do amor. E não há amor maior que esse, ele mesmo falou. Não há mesmo. Quando a gente fala que o espiritismo é cristão, é na essência do ensino cristão. E não nos dogmas e preconceitos criados por mesas teológicas nos últimos milênios, em hipótese alguma, né? Para vocês entenderem essa questão, no livro próprio Espiritismo é assim, Allan Kardec perguntaram para ele, Allan Kardec, Espiritismo é religião? Eu só tenho o texto aqui. Ele fala assim, tem aqui, ó, Revista Espírita de 1868, olha a grande pergunta. Espiritismo é uma religião? Ele fala, ora, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico. O Espiritismo é uma religião, o círculo é uma religião no sentido filosófico. Porque ele o quê? Se baseia na abordagem da religação, da reconexão sua com algo superior. Isso é religião, é o sentido da palavra. E nós nos vangloriamos por isso, ele diz. Porque a doutrina é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade universal, né? E de comunhão entre pensamentos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais bases sólidas. Mais sólidas das mais bases, as próprias leis da natureza. Então, se você não encontra evidência de encarnação, pode colocar isso em dúvida. Você não encontra evidência daquilo, e por isso tem que ser pedagógico e didático. Se eu for para verdades muito, muito contundentes e colocar aquilo em forma de absoluta, isso não é uma coisa meio sábia para quem está encarnado, não. Nós somos ainda muito pequenos no campo do entendimento. Aí ele diz o seguinte, por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Ele está dizendo. Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E que, na opinião geral, a palavra religião é assim separável da de culto, de organização humana, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma, e o Espiritismo não a tem. Então, todo mundo que eu vejo que tem essa cabeça, eu considero espírita. Todo mundo que eu vejo que se diz espírita e não tem essa cabeça, eu não considero espírita. E respeito. Porque o Espiritismo me ensinou a respeitar. Porque senão eu não estou nisso aqui. Se o Espiritismo se dissesse, ele continua, uma religião, ele está dizendo, se a gente falasse que o Espiritismo fosse uma religião, o público não veria aí mais que uma nova edição,
uma variante, se se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal, com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios, e não separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na sua acepção usual da palavra, não podia e nem deveria enfeitar-se com um título sobre cujo valor, inevitavelmente, se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica moral. E quando a gente fala que ele é cristã, ela é só da moral cristã. Vamos amar. Amar. Se você fala assim, se espírita, você não deve ser cristão, você está dizendo para o espírita que entende da coisa, você não deve amar. Você deve ter muito conhecimento espiritual, não, mas amar não, esquece disso. Se você está dizendo que o espiritismo é cristão porque você pensa que ele é dos concílios de Niceia, totalmente enganado. No Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira coisa que Allan Kardec abre fala: todos esses pontos aqui que eu estou deslistando foram motivo de briga, mas a moral do ensino do Cristo nunca foi. Né? Então, nesse sentido, sim. E quanto aos cientistas, usamos o método científico, sim, mas não sob o paradigma materialista, que para nós já ficou evidente que é uma crença. Pensem bem, gente. Estamos aqui, estou demorando um pouquinho mais, porque tem uma coisa muito importante que eu quero chamar. Eu estou chamando de clamor. Estamos aqui, hoje mesmo tive notícia de mais suicídios de jovens no Brasil. A gente mexe com uma reunião de trabalho, com uma reunião mediúnica, de terapia. Quantos suicídios nos últimos meses no Brasil, de jovens? Né? E olha, nós estamos vivendo um momento gravíssimo, porque a religião, eu digo, a ciência do óbvio foi maravilhosa, trouxe isso tudo aqui pra gente, essa ciência do óbvio. A ciência do que se vê, do que se sente. Só que de tanto entrar na matéria, nós chegamos à conclusão que existe outra coisa além. E qual que é um dos grandes sintomas? A doença da alma. Descuidamos da alma de uma forma persistente com essa negação do espírito. Porque não podemos crer no espírito, porque, gente, o Estado, olha, só o que os Estados Unidos gastam com dinheiro para a ciência, por ano, você vê o que estava envolvendo aí de posição e de poder. E esse movimento como esse aqui do Círculo, esses movimentos da espiritualização da Terra terão que enfrentar grandes gigantes que estão influenciando dentro de nós aqui próprios. E para isso só muito amor, muita calma, muita paz, muita alegria, muito perdão. Grupo nenhum sobreviverá sem isso. Porque chegou a hora do Espírito falar mais alto. Porque como diz em Timóteo capítulo 2, versículo 3, está aqui, não sei se eu cheguei a colocar aqui, ele diz o seguinte, rapidinho, tá, gente? Olha o texto de Timóteo, isso é uma carta do apóstolo Paulo, vê se tem alguma a ver com a nossa época, coisa a ver com a nossa época. Nos últimos dias, está aparecendo, tá? Sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, em algumas traduções está jovens. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Que época será essa? Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, no caso, por exemplo, se for um religioso, né? Mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É a nossa época. Mas por que está tudo desse jeito? Porque isso já foi para a previsão do top do materialismo em relação à alma. A alma ficou desse jeito. Né? Então, a partir do momento que um colega nosso como Posati, vocês todos aqui estão aqui, é de um grande prazer para todos nós, uma alegria imensa, porque vocês, todos nós aqui, com todos os sacrifícios e nossas imperfeições, podemos fazer alguma coisa. Yes, we can. Muito obrigado. Diversas correntes de pensamento e espiritualidade anunciam a chegada de uma nova era e grandes transformações são esperadas para o nosso planeta. Nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Mas o que cada um de nós tem feito para que essa realidade de fato se concretize?
Círculo é uma plataforma de estudos por assinatura sobre ciência, espiritualidade, ufologia e filosofia, que busca o desenvolvimento integral dos seus membros com videoaulas e práticas de harmonização e espiritualidade. É um movimento de pessoas em rede, com o objetivo de transformar o planeta a partir da sua própria transformação. Somos uma galera do bem, que se reúne em torno de um ideal e ainda investe em causas que acredita. Isso mesmo! Somos uma empresa que direciona 50% do seu faturamento para ações de transformação planetária, simplesmente porque nós entendemos que este é o propósito do nosso trabalho. Uma força extrafísica tem movido pessoas em todo o mundo a se unirem a esta causa conosco. Você também pode fazer parte desse grande movimento. Acesse circulo.posati.com e descubra que o melhor ainda está por vir.